história que a gente vai falar acontece em Daniel, capítulo 6, quando Daniel ele está ajudando ali o rei, ele está servindo o rei, porém ele acaba tendo como inimigos muitos desses sátrapas. Esses homens começam a invejar Daniel, começam a não gostar do fato de um judeu estar servindo a nação da Babilônia, e eles começam a tentar, de alguma forma, ir contra Daniel, mandar prender e até matá-lo. Então, vamos ler a história, Daniel 6, versículo 4, que vai dizer assim: Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino. Não puderam achá-lo, nem culpa alguma nele, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Então aqui a gente vê que ele está no meio desse mundo, no meio do mundo como o nosso, num mundo que ele não é dali, assim como eu e você não somos. Nós somos do reino de Deus, mas vivemos num mundo caído de pecado, que era o nosso mundo antes. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então ele está vivendo num mundo que não é dele. E esses homens, na inveja, na busca de acusá-lo, não encontram um erro nele, porque Daniel era um homem justo. E aqui já tem uma grande lição que essa história nos ensina, que não importa se você é profeta, não importa na posição que você tem, o seu caráter e a sua reputação importam muito. Eles tentaram acusar esse homem, mas ele era justo, ele era um homem sem culpa, ele era um homem fiel mesmo a um rei que não era o rei dele. Ele era um homem fiel a uma nação que escravizou a nação dele, mas não acharam nenhuma culpa nele, e por isso eles não conseguiram acusá-lo. Mais pra frente eles vão buscando acusar, e a Bíblia vai dizer que Daniel ele tinha um certo propósito, ele tinha um propósito de orar por Jerusalém. Vamos ver o que esse texto nos fala. Daniel 6, versículo 10, vai dizer que foi assinada uma escritura contra as nações, contra Jerusalém, e Daniel então começa a orar por Jerusalém. Olha o que o texto diz. Daniel, pois, quando soube da escritura, que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, em seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, ele se opunha de joelhos e orava, e dava graças diante de Deus, como costumava fazer. Então olha que legal, ele fez uma coisa que ele costumava fazer. Daniel, além de ser um homem justo, ele era um homem que ele orava pela sua nação, orava pelo povo, ele intercedia pela nação de Israel para que eles pudessem ser libertos, para que eles pudessem ter uma vida tranquila mesmo no tempo de escravidão, não fossem perseguidos ou mortos, porque a nação da Babilônia, o Império Babilônico, ele dominou muitos povos, existiam muitos povos que eram escravos, e ninguém deles gostaria que um homem desse povo escravo tivesse uma alta posição. Então eles começam a perseguir ele, mas ele permaneceu fiel ao reino, fiel ao rei, e fiel à sua fé, e fiel àquilo que ele era descendente, que era a nação de Israel. E mesmo com esses homens tentando destruir Israel, ele continuava orando. E Daniel sabia que se ele orasse, ele seria perseguido. Ele sabia que se ele fosse visto orando, os homens achariam uma forma de acusá-lo, de estar fazendo algo contra a nação de Israel, porque ele estava simplesmente orando pela cidade de Jerusalém. E por causa dessas orações, por causa disso que ele estava fazendo, Daniel foi acusado e ele acabou sendo sentenciado. Ele teve que ser preso. E essa sentença era uma sentença de morte. Daniel foi jogado aos leões. Daniel foi jogado aos animais para que eles devorassem Daniel e assim ele fosse morto. Esse texto acontece em Daniel 6:22, essa passagem acontece lá quando diz assim: e mesmo com isso acontecendo, Daniel não morre. Deus intervém de novo no livro de Daniel. Eles já haviam sido jogados, os amigos de Daniel, na fornalha pelo rei Nabucodonosor, mas de novo Deus intervém. E aqui de novo Deus intervém em favor de Daniel. Daniel 6, versículo 22 vai dizer: o meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Olha que forte isso. Meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Aqui ele está falando pro rei, né? Então é muito forte que algumas coisas que essa história nos ensina é a integridade de Daniel, uma oração constante e uma confiança que ele tinha em Deus. O que eu e você podemos aprender com a história de Daniel é como, de novo, a Bíblia deixa claro que eles não haviam o que acusar Daniel. Não havia algo contra ele, algo que ele havia feito contra alguma pessoa, contra as leis do reino, mas que ele poderia, vamos dizer assim, ter quebrado a lei, mas ele não negaria. Ele não negaria aquilo que acreditava, porque aquilo era errado. Só porque ele acreditava em Deus, então ele deveria ser morto. Só porque ele não era da fé daqueles homens, ele deveria ser morto. E na verdade isso só era um pretexto para matar. Esses homens tinham inveja dele. Esses grandes reis, prefeitos, sátrapas, os nomes da época, eles só tinham inveja de Daniel. Eles queriam que o rei desse atenção para eles, como Daniel tinha esse nome, essa moral, esse respeito diante do rei. E eles usaram a fé
como motivo para persegui-lo. Mas, de novo, a integridade o livrou. De novo, o nosso caráter, a nossa reputação, como diz Provérbios diz que um bom nome vale mais do que muita riqueza. Então, esse texto é muito forte porque ele mostra a importância do nosso caráter, do nosso agir, da nossa postura, de como nós devemos viver de forma íntegra e reta na sociedade, independente do que as pessoas fazem, porque quando isso acontecer, quando formos acusados, quando formos perseguidos, não terão nada a nos acusar. E eles passarão vergonha porque aquilo que eles estão nos acusando não é verdade, não tem mérito, não tem no que eles se apoiarem, porque nós vivemos uma vida de integridade. Outra coisa era que Daniel era um homem de oração. A gente pode ver que ele é acusado porque ele orava 3 vezes por dia na sua janela, onde todos poderiam vê-lo. Por isso que eles o acusam, né? Eles falam, a gente viu Daniel orando e foi declarado um decreto de que não poderia orar e a gente vai ter que prender ele. Então ele era um homem de oração, um homem que sempre estava em contato com Deus, um homem que sempre estava intercedendo pelo povo, intercedendo pela nação, não olhando só para a sua vida. Porque Daniel levava uma vida boa, gente. Daniel vivia no palácio do rei, mas ele olhava para o seu povo, assim como a gente vai ver isso em Esdras, em Neemias, em Esther. São pessoas que viam a situação que o seu povo passava e eles intercederam, eles ficaram tristes, chateados pela situação do seu povo e intercederam. Então a gente aprende com Daniel também a intercessão, a oração e também tirar um pouco o nosso olho do nosso umbigo, que não é uma coisa muito fácil. Eu sei que não é fácil. Não estou aqui falando para você, olha, eu sou um homem incrível em oração e você é o errado, vacilão, que deveria orar mais. O que eu estou querendo te dizer é que nós precisamos lutar contra isso, porque a tendência é que a gente olhe só para o nosso umbigo e pouco para aquilo que as pessoas estão passando, que elas estão sofrendo. Cada vez mais a compaixão, a empatia vai deixando de fazer parte da nossa vida e nós vamos nos tornando como o mundo, egoístas. E no mundo egoísta, os egoístas vão ter grande vantagem. Por isso que as pessoas elas cada vez mais olham para o seu umbigo e muito menos para os outros. Mas a gente vê que essa oração, essa intercessão fez não só com que ele fosse acusado por não negar sua fé, mas ao mesmo tempo que Deus intervisse na sua vida. Ele confiava em Deus e essa é a terceira lição que a gente pode aprender aqui. Verdade, oração e uma confiança em Deus. Daniel confiava no Senhor. E eu quero dizer para você, confie no Senhor. Permaneça fiel à sua fé. Permaneça fiel àquilo que a Bíblia diz. Fiel aos princípios. Fiel à verdade de Deus. Fiel àquilo que eu e você acreditamos. Deus vai intervir em nosso favor, porque nós permanecemos fiel. Deus recompensa aqueles que permanecem fiéis. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever, compartilhar, mandar para mais pessoas, assinar o sininho para ser notificado, não só desses vídeos, mas dos shorts que também saem aqui. E a gente vai se ver no próximo vídeo.